Tem duas coisas, é o 666 e a marca. A marca é o processo de perfurar, mas a questão do 666, na língua hebraica, o número 6 era o Vav. Então 666 é Vav, 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 que hoje é transliterado por www. A internet é o sistema do 666. Quem, por conta disso, escolher a marca da besta, está perdido. O anticristo, ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não seja retirado. E, na minha opinião, esse que detém e que resiste a ele é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Agora, como se dá na sociedade? Nós estamos aqui falando agora de coisas e convencendo pessoas que estão nos vendo e gerando entendimento, e essas pessoas começam a resistir. Então, ainda que nós estejamos fazendo esse papel de resistência, Deus que está lá, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando vai chegar a hora que não terá mais resistência. Alterando a profecia. Não. A gente está cumprindo a profecia. Exatamente. É isso aí. Mas assim, por que Ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para Ele. E pregando o Evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o Evangelho todos os dias. É simplesmente você entender que Deus, Ele conhece o fim no começo. Sim. Ele sabe que, ainda que o homem tenha liberdade de interagir e age, Ele conhece tudo. Então, Ele coloca em nós essa vontade de pregar, de resistir, e isso acontece. Mas isso não vai retardar nem um dia da sua vinda, porque Ele sabe exatamente quando vai acontecer. Agora, quando você olha para o redor e você percebe todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Não é que uma coisa está acontecendo. Os cientistas falaram que a Terra está girando mais rápido, e porque está girando mais rápido, obviamente os dias estão encurtando. Sim. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu fiz um vídeo falando, a ciência comprovou mais uma profecia de Jesus, que diz lá em Mateus 24 que na grande tribulação seria tão difícil que os dias se não fossem abreviados aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. Durante muito tempo, as pessoas, os cientistas diziam, isso é impossível, porque a Terra, ela gira em torno de si mesma, o movimento de rotação, e isso dá as 24 horas. Só que agora, cada vez mais, ela está girando mais rápido. Aí eles dão algumas teorias, porque as calotas polares estão derretendo, e isso está permitindo que tenha menos peso nos polos, e por isso está girando mais rápido. Eles dão um monte de explicações, mas está acontecendo mais uma profecia. Olha o geomagnetismo, a alteração do geomagnetismo, alteração campo magnético do polo magnético da Terra. Eles dão algumas teorias. Porém, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, os dias serão abreviados. E os cientistas estão dizendo que isso é um viés para os próximos 50 anos. Então, no meu vídeo eu falo, será que isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Aí quando você olha para tudo que está acontecendo ao redor, outra coisa, você quer ver um outro detalhe? Jesus disse que quando acontecesse as grandes tsunamis, o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Ora, no tempo que Jesus falou isso, tsunamis já aconteciam. Sim. Só que quando acontecesse num país, o outro não sabia. Agora, no Apocalipse, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas foram mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e trocar presente. Tecnologia. Como é que o mundo vai ver isso? Tecnologia. Pela tecnologia, pela internet, não é pela televisão, pelos celulares. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, está pipocando em todo lugar. E quando Jesus fala sobre esse tempo de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor se esfriando, ele diz, isso não é o fim, é o princípio do fim. Ele usa a figura da mulher tendo dores de parto e aquelas contrações. Não é o nascimento, mas é a preparação para o nascimento. Pro nascimento. Daqui para frente, mais o que muda é a perto intensidade. Chega, aumenta a intensidade e aumenta o número de coisas. E é o que está acontecendo agora. O Apocalipse não é Deus deixar. O Apocalipse é Deus fazer acontecer. Como assim? Quando você lê o livro de Apocalipse, as próprias pessoas falam,
livra-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro? O Cordeiro Jesus, é Jesus. Jesus é quem abre os selos. Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo. E quando ele vai quebrando os selos, os malefícios, as pandemias, as guerras, as mortes, os meteoros começam a acontecer. Cara, então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É Cristo que abre os selos? Sim, ele não só abre os selos, como ele comanda todo o Apocalipse. Eu achei que era o anticristo que... Não. Até agora, Satanás está no mundo. Tá. A partir do momento que começa os juízos, é Deus assumindo o controle. E aí, Paulo fala em 2 Tessalonicenses que porque eles não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Do engano. Para que creiam na mentira. Ou seja, faz 2000 anos que Cristo manifesta a sua graça na vida de todos que pregam. A pessoa pode dizer, eu aceito, eu creio. Todo mundo tem a chance de se converter. Mas também tem a oportunidade de dizer, não quero, não aceito, não creio. Mas quando chegar a hora do Apocalipse, ele está no trono. É ele quem abre, é ele quem determina. Quando Jesus, ele vem. Quando João vê Deus sentado no trono com um livro na mão direita, selado por fora e por dentro, e alguém fala assim, quem é digno de abrir esses selos e revelar o que está escrito no livro? Houve um silêncio no céu. João começa a chorar. E ele disse, eu chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o Cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. E de repente, ficou arrepiado. Entra na sala do trono que é chamado de o leão da tribo de Judá, mas parecido com o Cordeiro, com vestes salpicadas de sangue. Quer dizer, entra na sala do trono, todo mundo vai ver Jesus e prova... Onde é a sala do trono? Não, onde está o trono de Deus. Onde fica Deus. Sim, onde está Deus. Tá. E os 24 anciãos e todo mundo. Ele chama de terceiro céu, etc. Terceiro céu. Sim. Entra alguém parecido com a figura de Cristo. Não, é Cristo. Então, mas você falou... O leão com a figura porque ele é chamado de leão, mas ele parece também o Cordeiro que foi morto. Então, parece porque é. Ele é Jesus. Então, sim. Tá. E nesse momento ele toma das mãos de sangue. Porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Na cruz. Ah, tá. Ele nunca vai deixar de ter as cravos nas mãos. O Cordeiro, a roupa dele o leão, salpicada. guerreiro. Quando ele desce no Armagedon, ele vem também com... É uma lembrança. É uma lembrança de que ele morreu. De que ele foi humano. E diz que ele é digno de abrir os selos e desatar os seus selos, porque ele morreu. E comprou com seu sangue todos os homens de toda a tribo. Não, é lindo, é lindo. E aí, na hora ele pega... Ali é tinha tido. E a hora que ele pega do Criador. Que pega o rolo, ele começa a abrir. O rolo que você fala é um livro... pergaminho. É um pergaminho selado. Antes de a gente falar isso, agora que a gente entrou para valer mesmo na escatologia, os termos, né? O que é Apocalipse? Por que Apocalipse? O livro das Revelações. Vamos dar esse contexto do que são esses termos pra gente seguir em frente, porque essa revelação que você tá me colocando eu nunca tinha visto por esse lado. Calipto significa esconder. Apó significa ir para longe. Apocalipse é retirar o véu. É levar para longe aquilo que esconde a verdade. Daniel, quando ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, ele não entendeu tudo. E o anjo disse para ele antes de ir embora, falou, olha, Daniel, você escreve essas coisas que você viu, mas essas coisas elas vão ficar seladas, porque elas não são para agora, elas são para o tempo do fim. E aí ele diz, muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando chegar o tempo das coisas serem reveladas, a rapidez de comunicação haveria, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e o saber se multiplicará. Nós estamos multiplicando o saber de maneira vertiginosa, rápida. Ele não entendeu tudo, nem João entendeu tudo que ele viu, porque ele viu coisas do futuro que não faziam sentido. Mas nós estamos entendendo. Agora, quando Jesus abre o selo, porque assim, na minha opinião, no capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui, para mim isso é o arrebatamento da igreja. Em seguida, ele vê a sala do trono onde acontece essa coisa. E no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Ali, para mim, começa a grande tribulação. Tem essa cena da sala do trono, onde entra Jesus... ainda com todas as marcas do que ele sofreu na terra. E ele já tá com um livro. Não, o livro está na mão de Deus. Esse livro, ele sempre existiu? Não, é a primeira vez que João enxerga. Então,
Ele certamente já existe na mão de Deus. Claro. É um livro, digamos que seria um livro onde estão todas as coisas. Isso, é a revelação do Isso, futuro. do tempo do fim. E esse livro tá fechado por 7 selos. Por fora e Sim, por dentro. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro? É. Como assim? Não dá pra como entender. É aquela fisicamente. cera, sabe aquela Sei. cera? Sei. Então, Tem um selo real só que ali, não, etc. Por fora tudo bem, mas o texto diz que é por fora e por dentro. E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo, olha, você morreu para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. É o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Agora Não, aí não tem Não, mais... aí é o leão, aí é o leão. leão. Aí é a figura do leão. Que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Espera vida. do seu Mashiach. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim, E sim. quando que isso desdobra para o nosso? Quando abre... O primeiro selo abre, já é o anticristo, na minha opinião. E é Jesus que abre esse... É Jesus Sim, que abre só todos ele os tem selos. autoridade para isso. Ninguém era digno. E aí tudo que estava programado, que já estava determinado, vai acontecer debaixo da autoridade dele. E culmina esse período com o quê? Com a descida dele no Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. Depois de todos os selos abertos... Dos selos, depois de todas as taças. trombetas e todas as taças. Tá. Olha, na minha opinião, a minha visão, existem algumas visões. Tá. São juízos que vão sucedendo um após o outro e cada vez mais se tornando piores. Então, os selos e até metade das trombetas estão ainda na primeira metade da grande tribulação. Qual é exatamente a metade da tribulação? É Apocalipse capítulo 12. Mas era legal. Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o bem acordo legal de agora. paz que Agora é todo bem mundo interessante. sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana A última de Daniel. semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Não, na verdade ali a palavra Shavuot, que é semana, pode ser usada para anos também. Ah, tá, entendi. Então, essa última semana de Cada anos semana é chamada por Jesus de a tribulação, como nunca houve. O apóstolo Paulo também fala. E a teologia divide Em a dois primeira momentos, metade como tribulação e a segunda metade como grande tribulação. Entendi. E o que torna a grande tribulação muito pior? No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá, antes? Não, no meio da tribulação. No meio São 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. Onde tem um acordo de paz, uma aliança, Israel está no centro disso. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, exato, de tudo isso. da marca da besta. A humanidade estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é? Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode ser Flávio qualquer Josefo, nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia, sim, pode ser um desses de aí. origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. O primeiro selo, é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação. Com o surgimento do anticristo. Ele assina o Mas acordo... a gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo. Começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz. Sim. O primeiro selo é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Ó, assim, lá. o primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra.
O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, vem isso. O quarto é o cavalo verde. É o Chloros, Islã. né? É o Islã. No grego é Chloros e não é amarelo, entendeu? Não é amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. Chloros, Isso né? não, mas no grego é Chloros, é verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, Tem é essas tudo coisas, verde. Tá. Então veja, mas por que começa a grande tribulação? Na metade. Porque quando Satanás ele cai para a terra, ele vem furioso. E o anticristo, ele vai romper com Israel. O que vai acontecer? Ele vai entrar, a minha maneira de entender é que na primeira metade, o templo vai ser reconstruído. Esse papo é muito legal. Esse E assunto é muito legal. provavelmente a inauguração oficial dele, embora os sacrifícios já existissem, vai acontecer na metade. Só que ele vai entrar no Santos dos Santos. E na hora que ele entrar, a Bíblia diz, Jesus fala, que ele vai repetir o anticristo, o abominável da desolação que Daniel prega. Ele diz, quem lê entenda, ele está se referindo ao Antíoco Epifânio que fez isso no 2º século antes de Cristo, entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos. Estourou uma revolta dos macabeus. Macabeus, exato. E ele foi expulso de lá. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado e diz que vai acontecer de novo no futuro. Você está entendendo a ordem cronológica? Sim, eu só queria entender. Que tem um evento aí que simboliza o início da tribulação. O início é a assinatura do desse acordo. período de 7 anos. O acordo e o mundo vê então esse líder surgindo. Na metade, o Satanás luta contra Miguel, cai na terra, mas na terra o anticristo entrou no Santos dos Santos. Então, mas o anticristo é a versão do Cristo do mal? Ele vai ser um líder político. Ele não seria o próprio Satanás, o próprio Lúcifer? Ele vai o anticristo nessa hora. Cristo é o próprio Deus. Sim. Não seria uma versão assim, ele cria. Não, você tem razão numa coisa. É um humano, mas vai ser possuído pelo próprio Exato. diabo. Isso aí, pelo espírito do anticristo. Ele, Isso aí. quando Ele deixa de ser um humano, de ter a vontade ele dele. tem uma ferida mortal na cabeça e ele vai aparentemente ressuscitar. Não sei se ressuscita ou quase morre, mas o diabo entra ali nele. Sai do céu, entra nele. E na hora que ele entra nele, o povo judeu fala, você não pode entrar aí, você não é sacerdote, você não pode entrar, sumo sacerdote, você não pode entrar no Santos dos Santos. Mas ele vai entrar. Ele vai entrar. Vai entrar. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai entrar ostentando como se fosse Deus. Eu vou usar uma conjectura aqui. Olha, gente, estão dizendo por aí que eu sou... O anticristo. Não, que eu sou o Cristo. Que eu sou o Messias. E quer saber? Eu sou. Porque ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai exigir adoração a ele. Entendeu? E aí, Israel fala, pera lá. Eu não... Acabou. Eu não assino embaixo. Aí viu isso. a besteira que fez. Aí ele se volta contra Israel. E nessa hora começa a grande tribulação. Ele vai ter um comparsa, que é o falso profeta, ele vai ser um líder político. Que meio que dá o aval que dá o E respaldo. não só vai dar o aval, como vai forçar que o número da besta seja introduzido nas pessoas e que as pessoas adorem a imagem Vai persuadir as pessoas. Fala um pouco, vai Rafael, persuadir as pessoas a aceitarem esse selo, essa marca. A Bíblia diz que quem recebe essa marca não é só um símbolo religioso. Ela tem um fator religioso. Mas a Bíblia diz o seguinte: há grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos. O que a Bíblia está querendo dizer? Tudo. Pobres e ricos. Não importa quanto você tem no banco. Você só vai comprar, você só vai vender, você só vai ter vida social se você tiver essa coisa, essa marca. Essa marca, ela nega a Cristo. Por isso que quem receber essa marca vai ser condenado ao lago de fogo. Não tem volta. Não tem volta, não tem perdão. Não tem perdão. Vai ficar claro pra gente isso? Vai ficar claro, vai ficar claro. Ninguém vai pegar a marca da... Gente, eu não sabia que era a marca... enganado. Caramba, eu não sabia. Não existe. Ela se opõe a Deus. Então as pessoas vão odiar a Deus e vão receber essa marca por uma conveniência ideológica, por uma necessidade, por algo que é da tecnologia, porque vai ser economia, vai ser tecnologia. Há uma possibilidade, porque tem duas coisas. É o 666 e a marca. A marca é o processo de perfurar. No grego é haragma, que significa literalmente uma tatuagem, uma perfuração que marca a pele. Obrigado. Mas a questão do 666, na língua hebraica, naquele tempo não tinha os números arábicos. O número 6 era o Vav.
Então 666 é VAV, que hoje é transliterado por www. Sim. Então, na minha opinião, a internet é o sistema do 666. Eu concordo Mas plenamente. a marca é a ferida que vai ser feita para introduzir subcutaneamente esse dispositivo, esse device, que vai permitir que você compre e que você Mas venda. eu tô falando com Deus aqui, com vocês ao mesmo tempo, tá? Deus, é o seguinte, e se hoje eu tenho que fazer a compra pelo celular e aí eu só posso fazer compra se for por esse chip que eu... Esse vai ser o grande dilema. E aí? Eu passo fome... Eu vou te dizer uma coisa, entendeu? Essa sua Eu vou te pergunta dizer é uma muito coisa. boa. Essa pergunta é maravilhosa e essa pergunta é a melhor de todas. Por quê? Se hoje não existisse mais celular, não existisse mais nenhuma outra maneira a não ser isso, se eu pusesse isso, eu já perderia a salvação? Não. Tá. Porque hoje, esse chip ainda não está linkado Ao fator religioso. ao fator religioso e à adoração. Adoração ao homem, Porque adoração ao quando isso anticristo. acontecer, vai entendi. ser o fulano, o falso profeta, que vai chegar e vai dizer, olha, a partir de agora, vocês, para poderem comprar ou vender, vocês têm que sair fora desse discurso de ódio, desse radicalismo. Vocês vão ter que estar entrando num sistema de uma religião única, sincrética, onde tem um pouco de todas as coisas. E quem representa melhor do que tudo isso é o fulano de tal. Esse discurso meigo dos ursinhos carinhosos. Agora, se vocês não aceitarem, vocês não vão mais comprar nem vender. Nessa hora, quem falar, não, eu vou aceitar, porque é como um download de um sistema. Você pode ter o chip lá e o chip não fazer nada. Mas na hora que isso for colocado, e a Bíblia diz que não só é aqui, mas como é na Mão direita cabeça. ou testa. E na testa são nanorobôs que vão ter interface com o cérebro e que vão interferir na fé das pessoas. Isso não tá longe. Elon Musk tá aí, Neuralink. Ele já está isso testando não tá longe. isso. A DARPA já tá implantando chip na cabeça das pessoas já tem vamos bastante lá. tempo. Vai ter outra opção? Ou essa vai ser a única Vai ser a opção única. Vai de ser a compra e venda? única. Nessa hora vai Grandes ser a e única. pequenos, E aí? pobres e Ou ricos, você livres e foge, servos. Não tem. Ou Foge. você foge, ou você morre. É. Mas quem, por conta disso, escolher a marca da besta, tá perdido. Tá perdido. Tá condenado.